Resident Evil 5 e 6 são obras-primas. É isso mesmo. Nesse vídeo vou provar pra você que esses dois jogos têm uma história muito boa. Eu sinceramente só joguei o começo do 6 e odiei a gameplay, mas o foco aqui é a história deles, até porque eu não sou um crítico de jogos. Vamos analisar aqui alguns pontos: história, cinematografia, estética e vulgarismo. Mas antes, vamos ver um pouco sobre os jogos anteriores. Resident Evil nasce em 1996, dirigido pelo Shinji Mikami e produzido pela Capcom. O primeiro jogo surge muito inspirado nos filmes de terror B, como Jorge Romero, Body Horror, e até pelo jogo Alone in the Dark. A proposta era simples: colocar o jogador dentro de um espaço claustrofóbico limitado e desconfortável. No primeiro jogo, acompanhamos Chris Redfield e Jill Valentine, investigando assassinatos misteriosos nos arredores de Raccoon City. Aos poucos, eles descobrem uma mansão tomada por criaturas bizarras, experimentos biológicos e zumbis criados pela Umbrella Corporation, uma empresa farmacêutica gigantesca que secretamente produz armas biológicas. O sucesso do primeiro Resident Evil vem justamente dessa atmosfera. Os corredores apertados, o silêncio, as câmeras fixas e a limitação de recursos criavam uma sensação constante de vulnerabilidade. O horror não vinha só dos monstros, mas da sensação de estar preso naquele lugar. Resident Evil 2 expande essa ideia. Agora o caos toma conta da própria cidade. Acompanhamos Leon Kennedy e Claire Redfield tentando sobreviver ao colapso completo de Raccoon City, enquanto a Umbrella perde controle do vírus. Mesmo sendo maior e mais ambicioso, o jogo ainda mantém o foco no terror, na tensão e na sobrevivência. Resident Evil 6 continua essa destruição da cidade, mas introduz um elemento muito importante para a franquia: a perseguição constante. O Nemesis não era apenas um monstro, ele funcionava quase como uma presença inevitável perseguindo o jogador o tempo inteiro. Mas é em Resident Evil 4 que muda tudo. O horror ainda existe, porém a franquia começa a caminhar cada vez mais para a ação. A câmera muda, o ritmo acelera e Leon se transforma quase em um herói de filme blockbuster. Mesmo assim, o jogo ainda mantém uma atmosfera extremamente forte, equilibrando tensão, estranheza e espetáculo. E é justamente aí que o Resident Evil 5 e 6 surgem com uma ruptura completa. O terror claustrofóbico dos primeiros jogos praticamente desaparece, dando lugar a algo muito maior, mais explosivo e absurdamente vulgar. Antes de partir para o Resident Evil 5 e 6, vamos entender o que é vulgarismo. O cinema vulgar, ou vulgarismo, é uma corrente estética que abraça o excesso ao invés da sutileza. Diferente da ideia clássica de bom gosto, o vulgarismo não tem medo de exagerar. Cores extremamente saturadas, explosões, melodrama, atuações intensas, câmera frenética, CGI artificial, narrativas caóticas e emoções levadas ao limite. Mas o vulgarismo não é simplesmente um cinema ruim ou cinema exagerado. O ponto principal é justamente transformar esse excesso em linguagem. Muitos filmes vulgaristas entendem que o audiovisual pode ser uma experiência sensorial extrema, quase como um bombardeio visual e sonoro. Diretores como Michael Bay são frequentemente associados a isso, principalmente pela forma como transformam a ação em um espetáculo absoluto. Outro exemplo muito forte é Speed Racer, das irmãs Wachowski, um filme que abandona completamente o realismo e mergulha em cores absurdas, montagem acelerada e imagens quase artificiais o tempo inteiro. O vulgarismo também aparece muito ligado ao blockbuster dos anos 2000, período em que Hollywood começou a apostar cada vez mais em filmes gigantescos, explosivos e hiperestimulantes. Em muitos casos, a narrativa deixa de ser o foco principal, o mais importante passa a ser a sensação constante de intensidade. Isso aparece em Resident Evil 5 e 6 de forma bem clara. A figura do Chris Redfield no 5, extremamente musculoso, parece ser um herói de quadrinhos. Ele deixa de ser um protagonista vulnerável, como era nos primeiros jogos, e passa a ser uma força da natureza que aniquila hordas e hordas de inimigos. Essa mudança no personagem também está ligada à própria narrativa dos jogos. Aqui não temos mais aquele survival horror clássico, agora é um TPS frenético. Um ponto muito sério e um debate muito complexo é a representação da África no jogo. Eu não acho interessante a forma com que ele representa a mesma, porém é algo que claramente está dentro do vulgarismo, porque o jogo pega pobreza, doenças, caos social e transforma em um cenário de ação digno de um filme blockbuster do final dos anos 2000. A escala da história também é evidente. Nos primeiros jogos, os cenários sempre foram bem simples, eram mansões, delegacias e laboratórios, e a partir daqui se torna uma guerra biológica internacional, com armas militares, helicópteros, explosões gigantescas e perseguições cinematográficas.
A evolução do Wesker como vilão é muito boa. Ele deixa de ser apenas um cientista vilão misterioso e vira praticamente um super vilão de anime ou filme B hiper exagerado. Os óculos escuros, super velocidade, falas melodramáticas, plano de dominação mundial, tudo nele é excesso. Outro exemplo clássico é a cena mais famosa do jogo, a cena da pedra. Aqui não vou falar nada, só mostrar. Isso é simplesmente vulgar. Indo pro 6, tudo fica ainda mais épico. O jogo inteiro parece um blockbuster de Hollywood. Resident Evil 6 funciona quase como uma colagem de Transformers, Velozes e Furiosos, Michael Bay, filmes catástrofe no geral. Tudo é gigantesco o tempo inteiro. E eu apontei a escalada da história dos Resident Evil antigos pro 5. Aqui chega em outro nível. Temos diversas campanhas para seguir. O Leon, Chris, Jake e Ada. Do começo ao fim desses jogos, eles são exagerados. Isso com certeza não foi um erro, é pensado. Claro que os produtores e diretores podem não ter pensado em fazer uma obra vulgarista, mas isso pouco importa. Temos que analisar a materialidade da obra. Vamos se basear no que ela é de fato e não no que os autores pensaram. Um ponto importante a ser levantado aqui é a relação dos fãs e franquias. Uma das coisas mais estranhas sobre grandes franquias é a forma quase conservadora com que parte dos fãs enxergam elas. Muitas pessoas cresceram acompanhando Resident Evil como uma franquia de horror mais claustrofóbica, lenta e focada em sobrevivência. Quando o 5 e o 6 abandonam boa parte disso e mergulham em ação exagerada, espetáculo, automaticamente surge a ideia de que a franquia se perdeu. Mas eu acho, sinceramente, esse pensamento muito limitado. Uma obra não deveria existir eternamente presa às expectativas do público ou à fórmula dos capítulos anteriores. O fato de algo mudar radicalmente não significa automaticamente decadência. Muitas vezes significa apenas que os autores decidiram explorar outra linguagem. Resident Evil 5 e 6 não têm a obrigação alguma de repetir o horror silencioso dos primeiros jogos. Eles não precisam copiar a mesma atmosfera, o mesmo ritmo ou a mesma estética para justificarem sua existência. O problema é que muitos fãs analisam essas obras apenas pelo que elas deixaram de ser, e não pelo que realmente são. E é justamente aí que eu acho que Resident Evil 5 e 6 são interessantes. Eles praticamente abandonam o survival horror clássico e abraçam um espetáculo vulgar. O terror deixa de vir do silêncio e passa a vir do excesso. Tudo nesses jogos é levado ao limite. Por isso eu acho estranho quando as pessoas resumem esses jogos a Resident Evil ruim, porque talvez eles sejam ruins enquanto continuação direta da proposta clássica da franquia, mas isso não impede eles de serem obras fascinantes por outros motivos. Uma obra deveria ser analisada pela sua própria materialidade, pela forma como constrói sua linguagem, sua estética e sua proposta, não apenas por corresponder ou não a nostalgia de quem acompanhava a franquia antes. O problema não é o Resident Evil ter mudado. O problema é a ideia de que franquias precisam permanecer iguais para sempre.